O Brasil vivia em 21 de agosto de 1898. Os primeiros anos da República e as dores de um crescimento acelerado, enquanto a modernidade tecnológica transformava a capital, 62 visionários, menos a maioria, imigrantes portugueses e trabalhadores do comércio. A chamada classe cacheral reuniram-se para fundar o Clube de Regatas Vasco da Gama. O nome era uma homenagem ao 4º centenário do caminho marítimo para as Índias. O que começou nas águas da Baía de Guanabara como um sonho náutico, estava prestes a mudar o destino do desporto mundial. O futebol chegou ao Vasco em 1915, mas o cenário era hostil. No início do século XX, o futebol era um desporto de elite, fechado em clubes aristocráticos que não aceitavam intrusos. Mas o Vasco era diferente. Ele fundia a herança luso-brasileira com a força das classes populares. O clube não queria apenas jogar, queria democratizar o acesso ao desporto. Em 1922, o Vasco venceu a Série B e subiu para a elite. O recado estava dado. O povo estava a chegar para conquistar o seu espaço. 1923 foi o ano do terremoto social, com uma equipa formada por negros, mulatos e operários, os eternos camisas negras. O Vasco conquistou o Campeonato Carioca logo na sua estreia na primeira divisão. Foi um choque. Pela primeira vez, a hegemonia dos clubes ricos era quebrada por trabalhadores humildes, que jogavam futebol de excelência técnica. A vitória do Vasco não foi apenas no campo, foi uma bofetada no preconceito da época. Incapazes de vencer no campo, os clubes de elite tentaram vencer no tapetinho. Criaram uma nova liga e exigiram que o Vasco dispensasse 12 dos seus jogadores, exatamente os negros e operários, para ser aceite. Mas eles não conheciam a honra vascaína. Em 1924, o presidente José Augusto Prestes assinou a resposta histórica. O Vasco preferiu o isolamento a abandonar os seus atletas. O clube escolheu o lado certo da história, o lado da inclusão e da dignidade humana. Diziam que o Vasco não tinha estádio e por isso não podia jogar com os grandes. A resposta veio da massa, com doações de torcedores e sócios. O Vasco construiu o seu próprio templo, o Estádio de São Januário, inaugurado em 1927. Na altura, era o maior estádio da América Latina. Um monumento erguido pelo povo para o povo, provando que a força de uma torcida apaixonada é capaz de realizar o impossível. Nas décadas de 40 e 50, o mundo conheceu o Expresso da Vitória, uma equipa lendária que serviu de base para a seleção brasileira, liderados por Ademir Menezes, o Queixada, e o guarda-redes Barbosa. O Vasco tornou-se o primeiro clube a conquistar o título de campeão sul-americano em 1948. No Chile, o Vasco era a máquina de jogar futebol que colocava o Brasil no topo do continente. 1998, o ano do centenário. O Vasco celebrou 100 anos da forma mais épica possível, sob o comando de Antônio Lopes e com o talento de Donizete Pantera e Luizão. O gigante da colina conquistou a Copa Libertadores da América. O Rio de Janeiro e o continente pintaram-se de preto e branco. Era a confirmação de que o Vasco da Gama era e sempre seria um protagonista mundial. O Vasco ganhou a alcunha de time da virada. Quem não se lembra da final da Mercosul de 2000? Um 4-3 histórico após estar a perder por 3-0. No século XXI, o clube enfrentou tempestades financeiras e desafios institucionais, mas a alma do clube permaneceu intacta. Títulos como a Copa do Brasil de 2011 mostraram que, mesmo em tempos difíceis, a Cruz de Malta brilha com uma luz que ninguém consegue apagar. Hoje, o Vasco vive uma nova fase institucional. Com a transição para a SAF, o clube foca na organização financeira e na busca por novos investidores. O projeto para 2026 é ambicioso. O clube projeta um aumento significativo de receitas e foca na reforma de São Januário, que terá capacidade para pelo menos 45 mil lugares. O Vasco está a preparar-se para um novo ciclo de crescimento, onde a organização fora de campo encontre a grandeza dentro dele. Ser Vasco é carregar a história de quem não se calou. É pertencer a uma instituição que é, antes de tudo, um agente de democratização. De 1898 a 2026. A Cruz de Malta no peito é um símbolo de resistência e de amor incondicional. Se você se orgulha desta história de luta, deixe o seu like e subscreva o canal. E conte-nos, qual é o momento da história do Vasco que mais o faz sentir orgulho de ser vascaíno?